Direto da redação. O Ministério Público do Rio de Janeiro está investigando um acordo envolvendo 900 milhões entre a SEDAI e a concessionária Águas do Rio. Essa reportagem você confere no diariodaguanabara.com.br. Ela já está aí, por favor, peço que coloque na tela. E o que implica esse acordo? É uma troca de dívida por obras. O governo do estado do Rio de Janeiro tem 900 milhões a receber. Então, em troca desse dinheiro, quer receber em obras, a concessionária realizar obras. E o que o Ministério Público suspeita nisso daí é que há uma lesão ao erário. E o Tribunal de Contas e outros órgãos de controle externo, como também agências reguladoras, eles serão oficializados, segundo informa o Ministério Público, para prestar esclarecimento sobre esse tema. Mas é um acordo muito atípico, um acordo no mínimo assim muito estranho, muito atípico, e que tem tudo para terminar assim numa grande encrenca. E quem está comigo agora aqui no Estúdio Viu Digital virtualmente é o advogado Dr. Antônio Maurício Costa, com quem eu converso sobre esse tema aí, que é altamente controverso do ponto de vista jurídico. Doutor Maurício Costa, bom dia, prazer falar com o senhor. Bom dia, Roberto. Bom dia. Bom dia, ouvintes, assinantes das plataformas que estão agora, nesse momento, nos ouvindo. É um prazer estar aqui, Roberto. Doutor Maurício, o senhor viu aí a reportagem do Diário da Guanabara, uma reportagem que tem uma repercussão muito grande, assim, um número de acesso e compartilhamento muito grande, porque envolve uma concessionária de saneamento. O sistema de saneamento em várias cidades do Rio de Janeiro foi privatizado recentemente com anuência, com beneplácito, tendo o governo do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, como grande articulador. E agora esse acordo que tenta se estabelecer aí, no lugar de pagar 900 milhões ao Estado, a concessionária vai cumprir um cronograma de obras, assim, pelo visto, a perder de vistas. Esse tipo de acordo, sob o ponto de vista jurídico, ele é comum, ele, para o contribuinte, ele é saudável, doutor Maurício, ele é lucrativo para o governo? Bom, Roberto, eu entendo que o Judiciário vai dar uma resposta. Parece que o Tribunal de Contas já suspendeu, né? Mas você observa que o Rio de Janeiro não é uma cidade comum, né? Você vê que o conselheiro que suspendeu essa situação está condenado a 21 anos de prisão por crimes de peculato, enfim, infrações que praticou quando daquela primeira situação lá no Tribunal de Contas. Então, o Graciosa, o José Luiz Graciosa, ele foi que suspendeu esse acordo. Esse acordo realmente ele consegue suplantar qualquer tipo de imaginação, porque esse assunto já foi resolvido. Qualquer tipo de controvérsia relacionada a esse contrato tem que ir para o judiciário. Então, quem comprou, quem vendeu, porque isso, inclusive, para fazer isso que o Estado está querendo fazer dentro dessa operação, eu entendo que seria prudente o Estado, né, ter a anuência novamente da Assembleia Legislativa, entendeu? Porque a venda da SEDAI, pelo que parece, teve a anuência da Assembleia Legislativa. Então, temos que ver quais foram os termos dessa anuência, em que circunstâncias que essa anuência realmente teve. Entendeu, Roberto? Porque não é simples, não tem essa simplicidade, porque o Estado, ele para receber, ele recebe com tranquilidade. Estou falando para quem estiver ouvindo com facilidade. Mas para ele alienar
determinadas situações e contratar essas situações de risco, como é essa aí, tem que ter a anuência da Assembleia Legislativa. Né? E outra coisa, tem que se submeter a um amplo debate. E por que o Estado, nessa situação que está, entrar numa bola dividida dessa? Olha, Roberto, ontem à noite foi votado o refis do Estado do Rio de Janeiro. E alguns órgãos de comunicação entenderam que esse refis ele foi feito na conta para ajudar a Refit, né? A refinaria, como é que é o nome dela? A refinaria Refit, ex-Manguinhos. Então, essa noite a conversa que rolava, entendeu? Era que esse refis, o objetivo dele era tirar parte de uma dívida praticamente impagável, né, dessa Refit. Né? Ele é o segundo maior devedor de impostos hoje do estado do Rio de Janeiro, só perde para a Petrobras. Então hoje ele assim, é uma dívida bilionária. Então essa situação. É o Ricardo Magro, o nome do empresário. Essa situação aí, Roberto, tem uma complicação bem maior. É que o AGU, o Messias, né, o cara que está cotado lá... Advocacia Geral da União. Jorge Messias, né? Ele se manifestou e pela manifestação dele contra, entendeu? Por que contra? Porque o Estado do Rio de Janeiro hoje, ele não manda nele, porque ele está devendo à União, ele tem uma liminar, ele está pendurado numa liminar dada pelo ministro Dias Toffoli e mais. Tem um agravo regimental da União para que essa liminar caia. E se isso cair, as contas do Estado do Rio serão bloqueadas. Não vai ter dinheiro para pagar servidor. Vai faltar dinheiro para pagar servidor. Situação gravíssima hoje a situação. Gravíssima. Então esse refis que foi aprovado ontem, ele vai desaguar nesse processo que foi requerido pelo Estado do Rio de Janeiro e que se encontra concluso com o ministro Dias Toffoli com um agravo regimental. Agora você pega o refis desse e pega o AGU, que já disse que isso aí, que ele é contra e já se manifestou, e ele vai pedir para caçar essa liminar do Toffoli. E o Estado do Rio de Janeiro corre um grande risco de ficar numa situação difícil e de ter as contas ou os créditos suspensos, as transferências federais. Então, Roberto, é uma situação muito grave porque o Estado do Rio de Janeiro e o Estado de Minas Gerais são responsáveis, o Rio Grande do Sul também, pelo desequilíbrio da União. Porque muita gente às vezes não entende como que é feita a contabilidade. Nós vivemos numa república federativa. Diferente, quando você ouve falar Estados Unidos, entendeu? Estados, é diferente. Lá são estados federados, né? Exatamente. Aqui é uma república federativa. Tem diferença. A diferença, a principal diferença é que lá eles conseguem legislar sobre questão penal. O Estado consegue legislar. Tem autonomia. Um lugar tem pena de morte, outro lugar não tem pena de... E aqui, não. Aqui tem determinados temas, como direito penal, processo penal, é competência exclusiva da União legislar. Você está entendendo? E outras situações que são diferentes da federação dos estados. Entendeu? Então, é importante a gente fazer essa colocação, porque os estados aqui, eles têm uma independência menor do que nessa outra construção, né? Nesse outro construção, nessa outra Estado federado. Nesse outro
nesse outro modo de governar, né? Então, o que acontece? Então, o Rio de Janeiro, ele corre o risco de ter, entendeu? Uma encrenca muito grande na frente, porque é muito difícil você entender, por exemplo, no Rio de Janeiro, o camarada paga R$ 155 num botijão de gás. Esse botijão de gás sai por R$ 37 da Petrobras. Eu gostaria de saber como se explica uma situação dessa, entendeu? E outra coisa, a companhia aérea no Rio de Janeiro, cada jato que chega no Rio de Janeiro, nós perdemos R$ 170 mil de arrecadação, porque o ICMS, que é pago pelo querosene, né? O ICMS que é pago pelo querosene é de 7%, quando deveria ser de 22%. Né? A gasolina é 22%. Você, quando abastece o carro, você paga 22%. É o lugar mais caro do Brasil. É o Rio de Janeiro. Tudo no Rio de Janeiro é mais caro. O diesel, a mesma coisa. O gás de cozinha, a mesma coisa, 22%. Aí você pega o cara dessa refinaria, né? E faz uma loucura dessa. Você está entendendo? Aí você pega o cara da SEDAI, o estado do Rio de Janeiro já foi privatizado, Roberto, há muito tempo. Eu tô entendendo aqui a comparação que você está fazendo, é uma comparação assim para o contribuinte bem didática, porque você está dizendo o seguinte: no estado em que o cara vai pagar o botijão de gás mais caro, a gasolina mais caro, o diesel mais caro, a passagem aérea mais cara, o cara que deve bilhões ao erário, ao Estado, ele está sendo favorecido por medidas para reduzir uma dívida dele de bilhões em pagamento de impostos. Um imposto cascata que vai para o contribuinte, que ferra o contribuinte, quem está aqui no andar de baixo. O cara que está no andar de cima, que deve bilhões ao erário, ele ganha um presentão, né? Que é um refis para renegociar a dívida bilionária, não é isso? Roberto, o cidadão que viaja 3 vezes para os Estados Unidos, vai para Disneylândia, vai para tudo quanto é lugar, ele tem a passagem mais barata, porque o cara que paga o botijão de gás nas comunidades aqui na nossa região, no Rio de Janeiro, paga para ele a passagem. Você acha justo? Não é justo. Não. E essa questão da Refit tem um outro detalhe: ela não refina petróleo, ela é uma distribuidora de petróleo. Ele compra, ele importa o petróleo, ele deveria refinar, que ele tem autorização para refinar. Ela não é para operar como distribuidora. É uma empresa muito polêmica, né, Roberto? É uma refinaria fantasma. Já deveria ter o seu CNPJ cassado, essas situações já deveriam ter sido resolvidas. Eu não sei a quem interessa, entendeu? O funcionamento desse tipo de empresa, entendeu? Inclusive, ontem eu vi uma reportagem, inclusive, que eu recebi lá das suas plataformas. Eu não me lembro direito quais delas. Foi do Diário da Guanabara. Que um procurador do estado do Rio de Janeiro, entendeu? Que já foi preso na Lava Jato, fez uma petição dentro de um processo de recuperação judicial da Refit, e nesse processo da recuperação da Refit, ele pede clemência para que a Refit seja liberada, né? Então é um verdadeiro absurdo, entendeu? Doutor Maurício, eu não sei se o senhor vai concordar comigo. Eu creio que o governador do Rio, Cláudio Castro, ele se desacertou muito no processo político quando ele procurou um distanciamento do presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar. O Rodrigo Bacelar, pelo seu estilo, ele tinha um certo... Ele levava, pelo seu ímpeto, que é muito parecido com o pai dele, Marco Bacelar, pela firmeza, ele levava um certo equilíbrio ao governo do Cláudio Castro. Ao se distanciar do Rodrigo Bacelar, Cláudio Castro ele cercou-se de um grupo no governo dele ali, que pelo que as vozes correntes dizem, é um grupo que está naquele clima de fim de festa.
querendo, assim, pulando de qualquer altura, que tá vendo que a festa vai acabar, que o governador pode renunciar em abril, se ficar até o final mais um ano de governo, aí vem a eleição, então, assim, é uma situação complicada. Então eu acho que esse distanciamento prejudicou muito o Cláudio Castro, não? Olha, Roberto, eu não conheço muito bem essa ligação dele com essa participação política dele com o Rodrigo. O Rodrigo eu conheço daqui desde a época que eu advogava para doutor Alexandre e doutor e seu Marcos. E é uma família conhecida, né? É um pessoal que tem tradição na política, então não é uma pessoa, não é uma, uma questão diferente. A mesma coisa que você vê o próprio Vladimir, ele vem o pai político, a mãe política, então eles têm uma certa visão dentro desse quadro aí, sabe mais ou menos para onde vão. Agora, quando você pega, porque o Cláudio, você tem que entender que ele pode ter uma alma boa, mas você observa que o Cláudio ele não teve essa vida, essa formação dentro de um grupo político, né? Porque ele vem de vereador, né? E de vereador ele já vem direto para governador, né? Então ele não teve assim ele não teve uma vivência parlamentar em nível de Roberto, alerge, em nível de executivo. Tá, ele saiu então, do baixíssimo clero, foi vereador, e de vereador foi alçado à condição de vice-governador, né, a figura invisível na chapa de Wilson Witzel, e as circunstâncias naquele período de pandemia, envolvimento de corrupção com o impeachment de Wilson Witzel, ele então é alçado à condição de governador. Veja bem, Roberto, eu tive o prazer de examinar uma peça que o Ministério Público fez, uma ação de improbidade contra Sérgio Cabral, contra Pezão, uma opção de gente. Essa peça, Roberto, ela mostra o que é o Estado do Rio de Janeiro. Essa peça ela é sensacional, foi feita por 3 promotores que assinam a peça. É Núcleo de Combate à Corrupção do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Eles contam, Roberto, toda a verdade a respeito do que é o Estado do Rio de Janeiro. Eles colocam, inclusive, que o Estado do Rio de Janeiro ele foi cooptado, entendeu? Por essas empresas que recebem benefícios fiscais e quando chega na hora da eleição, esses caras botam dinheiro e elegem o mesmo grupo. Você entendeu, Roberto? Deu para você entender? Entendi. Então, o que acontece? Na eleição que foi uma eleição que o Crivella e o Garotinho perderam. Lembra daquela eleição? Eu lembro, na verdade, ganhou, toda a eleição no estado do Rio. Mas toda a eleição. Mas naquela ali, eles conseguiram colocar as gravações, Roberto, mostrando dentro do processo as gravações que foram apanhadas na Lava Jato, todas as gravações mostrando que a eleição, aquela eleição foi roubada. Doutor Maurício, eu não conheço uma eleição no estado do Rio de Janeiro, não conheço uma, seja para prefeitos, seja para governadores, que o peso do fator máquina, fator econômico, ela não tenha sido decisivo em uma eleição. Mas isso já virou máfia, Roberto. Inequivocamente. Então, todas as eleições no Rio de Janeiro. Então, eu ouvi de um personagem, que eu não vou citar o nome aqui porque eu não quero constrangê-lo, ele certa vez falou comigo o seguinte, eleição Campos. Eleição em Campos só existe uma forma de ganhar: emprego e dinheiro. Eu ouvi isso, eu não vou falar o nome aqui agora porque eu não quero constranger a pessoa, eu acho que é uma questão de lealdade e fidelidade à pessoa, eu não quero não vou expor isso. Mas ele fez um retrato nu e cru e é isso mesmo. É isso mesmo, a eleição. E a culpa é de político? Não. A culpa não é de político. Não é só do político. Não é só dele. Não é só dele. Exatamente. Não é só dele. Agora, eu gostaria de mostrar aqui a reportagem que o senhor mencionou aí, do Diário da Guanabara, porque é essa aí a reportagem que o senhor acaba de mencionar agora há pouco,
do Diário da Guanabara, em que você confere em diariodaguanabara.com.br. Procurador do Estado do Rio que pede reabertura da Refit foi preso na Lava Jato por corrupção. Renan Miguel Sait, acusado de receber 1,3 milhão de reais em propina da Odebrecht, solicitou a retomada da refinaria interditada por fraudes fiscais e ambientais, que deve 13 bilhões de reais em impostos ao Rio de Janeiro. Essa reportagem só se refere, não é esta? Exatamente, Roberto. Então, veja bem, esse processo de recuperação fiscal, entendeu? É preciso que as pessoas que estejam fazendo, se você é jornalista, está fazendo reportagem, antes de você procurar qualquer coisa da refinaria, vai no processo de recuperação fiscal que você vai encontrar lá, entendeu? O tamanho da confusão, entendeu? Dentro dessa recuperação, porque tudo que essa empresa faz é nesse sentido. Essa recuperação, Roberto, já teria que ter acabado há muito tempo, Roberto. Essa recuperação é exatamente nela que o Estado do Rio de Janeiro está levando um prejuízo enorme, entendeu? Então, eu tenho a sensação de que alguma coisa na área federal pode acontecer no Rio de Janeiro em relação a esse assunto dessa refinaria, né? Porque é um valor muito alto, né? E se você for parar para observar, o Rio de Janeiro hoje é da União, porque a União ela tem um crédito muito grande no Rio de Janeiro, e eu entendo que é caso para a Polícia Federal resolver muita coisa que, na realidade, não é do Rio de Janeiro, é da Federação. Porque você vê, como se justifica um Estado que está numa situação dessa, que não aguenta pagar a ninguém, entendeu? Dá benefícios fiscais a todos os ricos. Você pega um supermercado aqui, o supermercado grande, paga 2%, 3% de ICM. Você pega um supermercado de bairro, paga 20%, 18%, 20%. Então, isso não existe. Se o Estado do Rio de Janeiro tem condições de fazer um imposto melhor, que dê isenção de forma linear. Não tem porquê eu, na conta do meu telefone, pagar 22% de ICM se eu posso pagar 15%, se eu posso pagar 10%. Então, eu acho que se tem que fazer, dá linear. Agora, você pegar a companhia aérea Gol, a companhia aérea Latam, a companhia aérea Azul, e dar a ela benefício fiscal, eu te pergunto, o que você acha, por acaso, que se eu cobrar o querosene de aviação 22%, você acha que o cara vai deixar de vir ao Rio de Janeiro por causa disso? Vai nada. Só pode ser brincadeira, né? Então, você acha que alguém vai deixar de fazer isso? Você acha que o supermercado vai deixar de vender se ele pagar o ICM? Certo? Não. Aí o cara diz, não, porque o fulano de tal está dando emprego. Não tem gente para trabalhar, rapaz. Não existe mais ideia mais escravocrata que existe do que esse debate. Tem oportunidade. Oportunidade como se não tem gente para trabalhar? Entendeu? Isso é ridículo. Eu vejo algumas pessoas tratar desse assunto como se existisse, como se a pessoa estaria desesperada para ganhar um salário. O empresário é um generoso que vai dar emprego, que vai dar oportunidade, né? E o cara é um dependente, está recebendo ali a oportunidade. Não, e por isso eu tenho que pagar o ICM dele. Olha só, quanto que custa? Essa conta não fecha. Roberto, se não aparecer ninguém para levantar a voz com relação a isso, porque o que acontece? A mídia corporativa, ela esconde isso, Roberto. A mídia corporativa, ela esconde isso direto, entendeu? Porque a maioria desse pessoal é anunciante, entendeu? É anunciante. Complicado. São os grandes anunciantes. É uma relação complexa.